no livro de João, capítulo 4, de 43 até o verso 54. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar o texto. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou que hora o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. O texto nos fala de um milagre. O texto nos fala de um pai rico, oficial do rei, homem aparentemente poderoso, homem conhecedor, homem que tinha talvez muitos seguidores, porém era um homem que não tinha o conhecimento real daquilo que Jesus pode fazer. Eu quero hoje falar sobre o tema: quando apenas a palavra de Jesus basta. Vamos falar juntos? Quando apenas a palavra de Jesus basta. Mais uma vez, só vocês? Quando apenas a palavra de Jesus o quê? Basta. Você pode dizer amém? Irmãos, o texto nos fala sobre esses nobres gestos de pessoas tão simples. Esses gestos trazem grandes privilégios ao sermos saudados. A Bíblia nos fala que Jesus ele chega, e a Bíblia nos fala que os galileus, homens simples, saudaram o Senhor. A Bíblia diz que eles deram as boas-vindas a Jesus. Que coisa boa quando você é abraçado por alguém. Eu particularmente, porque às vezes eu sou convidado, eu prego em alguns lugares, não em tantos lugares, mas prego em alguns lugares. E eu não conheço muitas pessoas depois que eu desço do púlpito. Eu apenas abraço essas pessoas e às vezes nunca mais vejo essas pessoas, então eu não me lembro mais dessas pessoas. Mas como é bom, às vezes, eu estou andando pelas ruas, ou então chego em determinado local e alguém me abraça tão cordialmente, tão calorosamente. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que esses galileus eram homens simples. Porém, eles conheciam profundamente quem era Jesus. Eles haviam estado lá na Páscoa. E Jesus agora, ele realiza milagres. A Bíblia diz que esse foi o segundo milagre que Jesus realizou. O primeiro milagre que o Senhor realizou foi quando ele estava na da Galiléia.
E quando então ele está numa festa, ele está num casamento, e lá no casamento onde Jesus estava, faltou o precioso vinho. E a Bíblia nos fala que quando faltou o vinho, Maria, mãe de Jesus, chegou para ele e disse: olha, não tem vinho, acabou o vinho. Jesus então chega para aquela mãe e diz assim: que tenho eu contigo, mulher. Mas interessante que Maria, mãe de Jesus, conhecia todo o poder que Jesus tem, que Jesus exerce sobre nós. Ele sabe de todo o poder. E Maria também sabia do poder do seu filho. Maria chama os serventes e Maria fala assim: olha, cuidado. Você tem que fazer tudo que ele mandar você fazer. Interessante que Maria, ela logo se assenta. Depois você não ouve mais falar sobre a presença de Maria naquele local. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é tranquilo. Ele chama o mestre Sal, ele chama ali a pessoa e ele manda colocar água naquelas talhas. E a Bíblia diz que eram talhas que estavam cheias d'água. E Jesus agora ele faz o seguinte: bebei dessas águas. E agora eles experimentam. E não é simplesmente água. Aquela água fora transformada em vinho. Então eu quero dizer o seguinte: hoje a sua amargura, a sua dor, o seu medo, a sua angústia, a sua preocupação, Jesus pode transformar, como ele transformou a água em vinho. Aí você pode me falar assim: pastor, mas eu estou muito ruim, eu estou mal. Eu digo para você o seguinte: esse pai que procura Jesus, a situação dele não era das melhores. A Bíblia nos fala que ele tem um filho, mas interessante que ele ouve dizer que Jesus chegou ali. E quando Jesus chega, ele faz o que ele quer fazer. Ele tem poder para fazer o que ele quer. Eu quero dizer que hoje você veio aqui, então você sabe muito bem que você veio hoje aqui porque você sabe que Jesus se encontra aqui. Se Jesus se encontra aqui, ele tem poder de fazer o que ele quer fazer. Porque ele tem poder de amor. Ele olha para a sua necessidade. Ele olha para o seu coração. E Jesus sabe qual é a sua real dor, como eu pregava hoje aqui, de manhã. Jesus sabe o ponto certo. Ele sabe a dose certa de cada pessoa aqui. Ele sabe a necessidade que você tem. Ele sabe como livrar você dessa necessidade. A Bíblia diz que é um homem rico, porque ele é oficial do rei. Não era qualquer pessoa. Era um homem influente. Mas esse homem rico, todo o dinheiro que ele tinha, provavelmente ele havia gastado procurando solução para a enfermidade do seu próprio filho. E a Bíblia diz que ele ia cada vez, piorando, a situação ia piorando, até que ele encontra-se com Jesus, e ele fala assim: Senhor, vai até comigo à minha casa, observa bem para que o meu filho não morra. Talvez você veio hoje aqui, e você está suplicando: Senhor, me ajude. A minha vida espiritual está morrendo. Senhor, me ajude. O meu lar está se acabando. Senhor, me ajude. A minha conta bancária está me afundando. Aí você poderá me falar assim: pastor, os ricos sofrem? Sofre rico, sofre pobre, sofre preto, sofre branco, sofre todo mundo. Os nobres sofrem. A Bíblia nos fala nesse verso 45, os galileus deram boas-vindas ao Senhor quando Jesus ali chegou.
Preste bem atenção, os galileus deram boas-vindas ao Senhor quando ele ali o quê? Chegou. Eu lia um livro do Billy Graham, ele dizia, o texto do livro é assim, bom dia Espírito Santo. Às vezes nós não estamos dando boa-vinda a Jesus, nós não abrimos a nossa casa e falamos assim, entra Jesus. Às vezes nós damos mais. Eu gosto muito quando eu ligo lá, começa o Jornal Nacional, e agora até que eu não gosto para gostar, quando era a Fátima Bernardi. Aí ela fala assim, boa noite, e às vezes eu estava em casa, sozinho, e falava assim, boa noite, Fátima. Quando o William Bonner chegava assim, boa noite, eu chegava assim, boa noite, William. Parece que ele estava perto de mim, parece que ele ia esticar a mão na tela, ia tocar a minha mão. Quando alguém fala boa noite, nós abrimos um sorriso. Foi assim que Jesus foi recebido na Galileia. A Bíblia diz que ele chega e os galileus o recebem. Eu não sei como que foi esse encontro, mas eu creio que beijaram Jesus. Irmãos, eu fui pregar numa igreja, quando terminei de pregar, e as pessoas ficaram na porta, e as pessoas falaram assim, pastor, nós queremos que o senhor coloque aqui um dizer na minha Bíblia, na outra Bíblia, na outra Bíblia. Eu fui colocando um monte de coisa nas Bíblias. E quando eu olhei a hora, eu estava mais de 40 minutos colocando dizeres. Eu falei, mas por que você quer que eu coloque um dizer na tua Bíblia? E uma moça falou para mim assim, para eu nunca mais esquecer que o Senhor um dia passou por aqui. Você imagina Jesus? Ele passando, as pessoas saudando, as pessoas beijando, as pessoas abraçando, as pessoas querendo tocar em Jesus. A Bíblia diz então, meus irmãos, sempre junto com com boas-vindas, preste bem atenção, chegam a esperança de receberem uma bênção. Amém, irmãos? Todo mundo que sauda, todo mundo que traz uma palavra boa, nós temos uma esperança de que a bênção vai chegar. Um homem nobre, esse homem sai para encontrar a solução, para que o seu filho sobreviva, após ter sido afetado por uma grave enfermidade. Trata-se de um filho, de um homem importante, um homem rico, com muita autoridade. Ele era oficial do rei. O verso de número 46 disse que ele era oficial do rei. Ele tinha muitas pessoas trabalhando para ele. Ele tinha poder para prender ou para soltar. Ele tinha poder para mandar matar. Ele tinha poder para muitas coisas. Mas aquele homem não tinha poder para curar o seu próprio filho. Talvez você hoje está aqui. Você se sente o superpoderoso, o hiperpoderoso. Você está cheio de empáfia. Sabe, você passa, as pessoas falam com você, não é porque respeitam você, é porque você impõe medo para elas. Talvez era o caso daquele homem. As pessoas passavam, vamos arriar a porta, vamos ficar todos aqui em posição de sentido, vai passar o oficial do rei. E todo mundo com o chapéuzinho embaixo do braço. E todos então reverenciavam aquele homem. Aquele homem tinha muitos poderes, porém, ele tinha poder para curar o seu próprio filho. Ah, meus irmãos. Lembro de um homem aqui na cidade, muito rico na cidade, mas muito rico. Eu lembro que uma irmã muito humilde aqui da igreja, trabalhava no consultório dele. Muito humilde. Começou a acontecer várias coisas com o seu filho. Ele chegava em casa, a mulher, olha, está acontecendo isso com o nosso filho, está acontecendo isso com o nosso filho. E aquela jovem aqui da nossa igreja, muito simples, disse, quer acabar com esses problemas na sua casa? E aquele médico famoso disse assim, mas será que, como vou fazer? E aquela moça que trabalha aqui, membro da nossa igreja, diz assim, é fácil, chama o pastor para vir aqui orar por sua casa. E a primeira coisa, quando eu coloquei o pé naquela casa, aquele médico famoso da cidade, ele diz assim, o senhor vai orar, mas nós não queremos ser crente, não. Eu disse, nem Deus quer a sua crença, Deus quer o seu coração.
Mas interessante, 3 filhos. E ele disse assim para os filhos: vocês vão sair cedo da universidade, todos estudam no Rio, e vêm todos para cá. Todos saíram cedo. E quando eu cheguei em casa, lá estavam os 3 filhos e o namorado de uma filha. Eu cantei hino, eu li a Bíblia, eu orei. E nunca mais aquele mal caíra sobre aquele rapaz, filho daquele médico famoso. Era um dia, ela fez uma cesta básica bonita e veio aqui e me entregou. Disse: louvado seja o nome do Senhor. Essa cesta básica eu não vou dar para ninguém, não. Falei mesmo para mim: não vou dar, não. O sacerdote vai comer dessa cesta básica. Coloquei aqui na igreja, fiz comida e todos nós comemos. Eu comi, não dei para ninguém, porque o sacerdote tinha que comer. Às vezes você está assim: pastor, ore por mim, mas eu não quero ser crente. Deus não está preocupado se você é muçulmano ou espírita. Deus só quer apenas o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Esse homem aqui, ele procura o Senhor. Ele fala: Senhor, me socorre porque o meu filho está muito doente. Trata-se de um filho de um homem rico. Os ricos procuram ajuda espiritual para salvarem seus filhos. Esse oficial do rei, de um rei humano, ele não sabia que estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses. Amém, irmãos? Esse homem rico estava buscando ajuda, socorro para o seu filho, junto daquele que é Senhor da vida. Você veio hoje aqui em busca de vida, então você encontra a vida, porque Jesus é o Senhor da vida. Esse homem então encontra a vida. Ele pede a Jesus vida. Jesus pode transformar a sua água em vinho. E Jesus pode transformar a sua morte em vida, a sua doença em saúde. Jesus é tudo o que você precisa para trazer salvação para a sua alma. Ele pode curar a sua doença, mas ele pode salvar a sua alma do sofrimento do inferno. O reverendo J.C. Ryle, em seu livro Comentário de João, ele descreve: os ricos têm aflições, os jovens adoecem e morrem, as aflições trazem bênçãos. A palavra de Jesus Cristo exerce o mesmo poder sem a sua presença. Interessante que é verdade. Os ricos têm aflições. Estava com a minha filha Sara e a Raquel, e uma mulher muito famosa, americana, havia deixado, o seu esposo deixou. Aí Sara falou assim: mas como que pode essa mulher deixar esse homem tão bonito? Eu disse: Sarinha, só Deus sabe quando essas mulheres fecham as suas portas. Estão deprimidas e tomam um balde de remédio. E não só falei isso. De repente vem um comentário: ela toma calmante, toma isso, toma aquilo, vive em estado tão ruim. Ah, os ricos precisam de ajuda. Você que está aqui, você precisa de ajuda. Esse homem rico, ele foi procurar Jesus porque ele precisava de ajuda. Ele foi no lugar certo, na hora certa e na pessoa certa. Você veio hoje aqui na igreja no lugar certo, procurar a pessoa certa. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o quê? Então, se você busca Jesus, você vai encontrar Jesus. Se você busca a cura, você vai encontrar cura. Se você busca a salvação, Jesus tem poder para salvar. Esse homem, então, ele encontra a paz. Então, os ricos têm aflições. Os jovens adoecem. Aprendemos que os ricos têm aflições, assim como os pobres. O texto apresenta um homem nobre que estava cheio de ansiedade, porque o seu filho se encontrava doente. Observa bem, estava cheio de ansiedade, porque o seu filho encontrava-se doente. Era um homem rico. Mas rico tem problemas, como pobres têm também o quê? Problemas. Estava lendo um livro na semana, em que o autor fala o seguinte: que quando Davi era apenas um pastor, e quando Davi apenas cuidava do rebanho, levava as ovelhas para o pasto, depois guardava as ovelhas, ele dormia muito mais tranquilo depois que passou a ser rei e morar em um palácio. Às vezes o pobre que está lá no casebre, ele tem um sono tão gostoso que o rico não consegue
Pastor Paulo Solonca, da Primeira Igreja Batista em Florianópolis, ele dizia em uma das conversas nossas, no Congresso do Haggai, ele dizia que o seu pai era russo, da antiga República Soviética. Ele trabalhava na família Matarazzo, a família mais rica que tem em São Paulo. E o seu pai era um homem crente, servo do Senhor, era pobre. Ele era jardineiro. Ele cuidava ali exatamente daquela mansão, daquele jardim, daquela bela coisa que Deus havia dado para os Matarazzo. E um dia, o Anderson Matarazzo encontrou o pai do Solonca sentado numa sombra, embaixo de uma sombra, de uma árvore, e tinha lá a sua marmita de quase 2 quilos de comida. E ele comia aquilo com prazer, com muito prazer. E aquele homem milionário, ele ficava olhando, ele ficava admirado. E quando o Matarazzo notou que o pai do Solonca havia terminado de comer, aproximou-se e disse assim: ah, rapaz, como eu queria ter esse apetite, como eu queria ser você. Eu tenho do bom e do melhor, porém sou doente. Às vezes, irmãos, a riqueza não é tudo para nós. Às vezes o dinheiro que nós estamos guardando não é tudo para nós. Eu quero que você então compreenda aqui o que a palavra do Senhor nos fala. O texto apresenta um homem nobre que estava cheio de ansiedade. Talvez ele tenha usado quantias fabulosas de dinheiro, buscando solução para a enfermidade, para a cura da enfermidade do seu filho, e não obteve resposta positiva. Gastou dinheiro. Eu lembro que muito tempo saiu um comentário aí, foi noticiado, quando a esposa de Roberto Carlos, essa última, ficou doente. Ele gastou de uma vez só, ele pediu a Sony, uma quantia de 300 mil reais. E não conseguiu curar a sua esposa. Talvez você, eu digo sempre lá em casa, já disse aqui para a igreja, para a diretoria, o dia que eu ficar doente, e o médico falar assim, se operar o coração dele é 100 mil, mas ele ficar bom, não gaste dinheiro comigo. E se Deus quiser me curar, Ele me cura sem dinheiro. Um dia, uma menina aqui da igreja envolveu-se com tráfico de drogas. Foi presa. Aí a turma foi lá na casa desse irmão aqui da igreja, muito pobre, e assim, você tem que vender a sua casa, tem que vender tudo. Venda tudo para soltar a sua filha. Aí ele veio aqui me procurar, pastor, e eu tenho que vender, porque a minha filha está presa. Eu disse, você venderia tudo para sua filha cursar medicina? Você ia morar em casa alugada para sua filha fazer advocacia? Ah, pastor, não. Então não vai vender nada. Se ela entrou na prisão, nós vamos orar e Deus vai dar a solução. Foi solta. Pela graça de quem? De Deus. Às vezes você está gastando tudo. E a Bíblia diz que você está gastando tudo naquilo que não pode satisfazer. Esse homem talvez tenha gasto fábula, dinheiro, talvez empenhou joias, não sei bem. A enfermidade trouxe fragilidade. E o jovem estava à beira da morte. Uma lição para todos é que o dinheiro não tem todo o poder. Não há como não se preocupar quando vemos aqueles que nós amamos sofrerem. Só existe uma resposta à nossa pergunta sobre a cura, sobre a salvação. A resposta é Jesus. Ele é a nossa resposta. Buscar-me-eis e me achareis. Não tem como alguém escapar da enfermidade e da morte, tanto ricos como pobres. Boas roupas, joias, roupas finas, geralmente servem para cobrirem corações de pessoas sofridas. Uma vez que eu vi aquele programa que tinha na televisão os domingos, da Sandy Júnior, não lembro bem o nome do programa, era um programa
Mas eu olhava para aquela menina e falava para Ilka, Sara e Raquel, essa menina tem depressão, a carinha dela. Essa menina tem depressão. Você entra e você vai ler as entrevistas, vai ouvir os seus relatos, e você detecta nitidamente que aquela menina tem depressão. As pessoas que você conhece que têm depressão, homens que estão com depressão, mulheres que estão com depressão, famílias deprimidas, jovens que já não dormem. Esses dias eu estava lá comprando meu remédiozinho de pressão, chegou um garoto que frequentava a minha igreja aqui, ele falou assim, aqui me dá esse remédio. Aí o rapaz olhou para mim e disse, esse remédio não pode vender, era tarja preta. Aí ele disse, olha, se não me vender eu não vou conseguir dormir. Eu disse, qual é a sua idade? Aí ele é membro aqui, a avó dele é membro daqui, da igreja. Qual a sua idade? Ele me disse a idade. Eu disse, rapaz, esse remédio é proibido, você está querendo comprar o remédio sem receita? Outro lugar, eu fui pastor num lugar que o camarada tomou diazepam e tomou cachaça. Aí eu fui fazer uma visita na casa da irmã dele. Tinha muitas flores. Quando eu estava lá à tarde fazendo visita, parece uma sucuri engolindo um boi. O cara gritava, dava uns ruinados e dormia. Eu disse, irmã Maria Coutinho, ela disse, oi, pastor, o que houve com... O que houve? Que barulho é esse? Ele disse, meu irmão. Aí chegou o Juninho, Joel Júnior, e falou assim, pastor Écio, ele bebeu diazepam com cachaça. Irmão, ele está ficando roxo, preto, amarelo, sei lá o que, tudo. Eu disse, meu Jesus, esse é o estado de alguém que Deus fez a sua imagem, a sua o quê? Semelhança. O estado desse homem é um estado grave. Porque ele vê o seu filho beirando a morte. Ouro, prata, casas, joias, não vão livrar você dos problemas. Pode até afastar a dívida, mas não conseguem livrar você do problema de doenças. Primeiro, enfermidade e a morte chega aonde todos estão. Enfermidade e morte. Onde você estiver. Você pode correr para a China. Você pode correr para onde você quiser. A morte vai estar lá. Lá em Jurujuba tinha um senhor, quando tinha gente morrendo lá, a família dele é de Bom Jesus Tabapuana. Ele fugia para cá. Morria gente lá, eu procurava ele, cadê fulano e tal? Está em Bom Jesus, eu sabia porque estava morrendo gente. Aí ele fugia para lá, fugia para cá. Um dia lá em Jurujuba, a morte pegou ele e matou. Onde quer que você esteja, você não está livre dela. Você não está livre da doença. Um filho enfermo e um pai preocupado com ele. Existe uma preocupação porque é o filho. Quem está a caminho da sepultura não é o pai. Quem está ao caminho da sepultura é o filho. Somos hábeis, meus irmãos, em fechar os olhos para a clareza dos fatos. Falamos e agimos como se jovens não morressem. Mas eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. A primeira sepultura a ser cavada não foi para o pai, foi para o filho. Quem morreu não foi Adão. Quem que morreu? Qual foi o primeiro jovem que morreu? Qual foi o primeiro jovem que morreu? Então a primeira sepultura não foi para o pai, foi para o filho. Nós, com a nossa emoção ou falta de argumento, nós falamos assim, alterou o roteiro da vida. Era para o pai sepultar o filho, mas era para o filho sepultar o pai, mas o pai está fazendo o quê? Aí todo mundo chora, meu filhinho. Não. Adão sepultou o seu filho. Você lembra disso ou não lembra disso? O livro de Gênesis disse que Adão tinha 2 filhos, Caim e Abel,
E a Bíblia diz que Abel era um homem devotado a Deus, consagrado a Deus. Era um homem santo perante o Senhor, oferecia o melhor para Deus. E também esse papo que todo mundo morre porque está envolvido com tráfico. Eu nunca vi isso. O namorado morreu. Aí o capeta chega para mim e fala assim: pastor, ninguém toma tiro à toa. Ah, filho do diabo, rapaz, claro que toma. Então quer dizer que hoje agora entra um maldito aqui, me dá um tiro e me mata. Pô, aí eu... Aí entra aqui o filho do capeta e fala assim: pastor morreu lá no púlpito porque ele estava envolvido com o tráfico. A mãe dele que estava, não estava com nada. Tudo é envolvimento com o tráfico. Ou então, não, o pastor está envolvido com política. Ele andou recebendo dinheiro de político aí. Aí mandaram matar o pastor. Ah, porque o cara entrou, rapaz, chegou meu dia, o cara está ali com 38, eu estava sem minha faca aqui na cintura. Ele entrou, ele matou. Aí o camarada chega assim: tão novinho. Ah, meu irmão, você presta atenção. O rei Davi era homem segundo o coração de Deus e sepultou 3 filhos. Três filhos: Aminon, Absalão e o filho do adultério dele com Batsaba. Aí não pode enterrar filho. Claro que pode. É claro que eu não quero fazer isso nem com o Sábio, nem com Raquel. Nem você quer fazer com o Tiago, com o Estevão. Tem crente que pensa que o filho não vai morrer. Tem crente que pensa que o filho dele não vai dar para coisa ruim. Tem crente que pensa que o filho não vai sofrer. Seu filho vai sofrer, seu filho vai ficar doente, ele pode ir para as drogas, a polícia pode prendê-lo, o traficante pode matá-lo, mas uma coisa eu quero falar para você: Jesus é aquele que diz, ele vai viver. O filho está doente, o pai procura, e Jesus disse: pode ficar tranquilo, que seu filho vai viver. Diga amém. Diga assim: a minha casa vai viver. Diga: a minha casa vai viver. Diga: a minha casa vai viver. Você tem que acreditar que a sua casa vai viver. E chegaram aqui 2 motos correndo atrás de um menino, uma quinta-feira. 2 motos. 4 pessoas nas motos, com pistolas na mão. O garoto veio por aqui, eles vieram com a moto para matar, o garoto voltou, eles vieram de novo, entrou na igreja. Aí os camaradas ficaram na porta. Aí pastor Gelson e Salles estavam em pé assim: aqui não. E eles com as motos armadas foram embora. Ligamos para a polícia veio. Pegou o garoto e falou assim: pelo amor de Deus, ele chama a polícia. Aí o policial olhou dentro da cara e disse assim: e ainda, safado, você não acredita que a igreja salva, hein? E o moleque tremendo, aí o policial chega para ele e segura: aí, safado, e você acredita? E ainda anda falando mal de pastor, hein? Pastor salvou você, a igreja salvou você. Traga o teu filho para a igreja, porque a igreja salva. Hoje a minha filha Raquel falou assim: pai, disse: aí, Raquel, posso hoje uma festa? Disse: não. É domingo, é dia do Senhor. É dia da igreja. É dia de estar na igreja. Posso pedir um favor a você, Raquel? Pode? Não conta nem para tua mãe, para a gente não ter problema em casa. Domingo é dia do Senhor. Dia da igreja. A igreja salva.
Eu não sei que dia da semana é esse, mas parece que esse dia do encontro desse oficial do rei é domingo, com Jesus. Ele está indo e encontra-se com Jesus, porque domingo é dia de culto. O primeiro a morrer não foi o pai, foi o filho. Davi foi o homem segundo o coração de Deus e padeceu. Jó ficou destituído de todos os seus filhos em um só dia. Quem sepultou? Jó sepultou os filhos ou os filhos sepultaram Jó? Pastor, oi. Deus, vou fazer uma oração, hein? Que me leva antes do meu filho. Ó, rapaz, você não tem esse direito, não. Quem tem direito sobre a sua vida é Jesus. E quem tem direito sobre a vida dos seus filhos também é Jesus. Tem pai que parece que tem reizinho dentro de casa. Já viu? Abraão, quando teve Isaac, Hamilton, meu irmão, ganhou o bebê agora. E a mulher está ganhando outro sim. Quando está grávida lá de novo. Aí quando o bebezinho de Hamilton começou a falar, a Alice olhou para a cara de Hamilton e falou assim: vovô Dedê. Chamou Hamilton de vovô Dedê, vovô Dedê. Abraão, quando já era velho, e nasceu Isaac. E Abraão então começou a andar muito atrás de Isaac. Abraão passou a devotar, que era hora de comunhão com Deus, para o seu filho. Abraão passou a adular o seu filho. Subir pelo mesmo lugar, isso aí, eu sei lá, pode quebrar a perna ali. Então Abraão, ele devotava seu tempo ao filho. Horário que era para oração, Abraão está com Isaac na mão, para lá e para cá. Horário que era para Abraão estar orando com o filho, falando com Deus, está ele falando com o filho. Hora que Abraão era para cuidar da lavoura, está ele cuidando do filho, do Isaac. Bobô Dedê. Para lá e para cá. Aí Deus falou assim: Abraão, toma jeito, rapaz. Quem fez você? Aí Abraão falou assim: o Senhor. Quem te deu Sara? Aí Abraão também: o Senhor. Quem deu condição de você com 100 anos ser pai? Aí Abraão falou assim: o Senhor. Isaac pertence a quem? Aí Abraão ficou em dúvida. Igual você tem dúvida quando Deus pergunta: seu filho é de quem? Aí você, cheio de folga, fala assim: o filho é meu. A gente tem até mania de falar: de quem é a mulher? É minha. Aí Abraão começou a se afastar de Deus. Como tem muitos pais, muitas mães. Criança nasce e não vem mais na igreja. Criança nasce e não tem mais poder da oração. Não tem mais a comunhão. Aí Deus falou assim: quem é esse menino? É meu. É seu, Abraão. Ele é meu. Você tem certeza que ele é teu, Abraão? Abraão disse: é meu. Deus falou assim: então você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Leva fogo, leva lenha, leva o cutelo, a espada. Leva. Ele levou. E a Bíblia diz que Abraão seguiu. E Deus disse para Abraão: Abraão, mata o teu filho, porque o teu filho está tomando o meu lugar. Tem gente tomando o lugar de Deus na sua casa. É o William Bonner, é a Fátima, agora é a Patrícia Poeta. Eu detesto ela falar tudo errado, mais errado do que eu falo meu português. Ela erra, Bessa. Mas ela casou com o filho do dono. Abraão, oi Senhor, tem gente tomando o meu lugar aí. O nome dele é Izarri. Tem gente tomando o lugar de Deus na sua casa, meu irmão. Ninguém pode tomar o lugar de Deus na sua casa, meu irmão. Abraão estava perdendo a alegria da vida, porque ele deixou de adorar o Senhor. O Senhor estava ficando secundário na vida de Abraão.
E talvez você não está conquistando nada, você não está conseguindo nada, você não está avançando, você não está sendo um bom recolhedor de bênçãos, porque Deus está sendo esquecido na sua vida. Nós precisamos retornar para o Senhor. A Bíblia disse: volta para mim e eu voltarei para você. Você será meu povo, eu serei o seu Deus. Deus está dizendo: cuidado. Então as pessoas sofrem. O sábio é aquele que não confia que viverá uma vida longa, disse J.C. Ryle. E disse que sábio é aquele que não confia que viverá uma vida longa. Você não pode prever o que te reserva o dia de amanhã. Na quarta-feira antes da morte de Taeco, eu estive com ele lá na rua. Nossa igreja estava para fazer aniversário. Eu disse: Taeco? Ele disse: oi. Como é que está o senhor? Bem. Nossa igreja vai completar 43 anos. Vai lá fazer uma visita. Ele disse: se eu puder, eu vou. E para minha surpresa, Taeco veio o quê? A morrer. Porque tem gente que pensa: você é o seu caso. Você está preocupado com a palavra de Deus, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Enquanto que Jesus orienta, mas em primeiro lugar você tem que buscar a mim. A Bíblia disse: buscar ao Senhor para que você viva. Então eu quero dizer que você precisa buscar a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, a aflição pode trazer benefícios para você. A ansiedade pela doença do filho conduziu o oficial até Jesus. É no momento de ansiedade, de dor, que mais nós corremos para o Senhor. Lembro de uma menina, parente de gente aqui da igreja, chamada Bárbara. Muitos anos atrás, o cantor Leonardo estava sofrendo do mesmo câncer que essa menina tinha. A mãe chegou aqui chorando, pediu ao Senhor. Deus foi misericordioso, era um câncer imenso. Aquela mãe teve fé, pediu novamente exames, retornou, nós oramos. Na quinta-feira era dia dela operar, lá no Hospital do Câncer. E era quinta-feira, dia de culto aqui. Entrou aquela mãe, se eu não me engano, Cristina é o seu nome. E ela entrou aqui com seu diagnóstico na mão. Pastor, não sabemos o que aconteceu, o quê? Os médicos estavam preparados para a cirurgia. E os médicos falaram que desapareceu o seu tumor. Isso já passaram, sim, uns 12 anos, 10 anos por aí. E nunca mais ela sofreu de câncer. Mas na aflição ela procurou quem? Jesus. Já ouviram falar no Antônio Hermínio de Moraes? Dono da Votorantim, do Banco Votorantim, homem rico. Uma dor que não passava. Foi para os Estados Unidos, Japão, foi para todo local. E aquela dor dele continuava cada vez pior. E lá trabalhava uma irmãzinha da igreja. Todo dia orando por ela, por ele. Ele triste, ele era um homem bom em casa. Ele triste em casa. Aquela irmãzinha disse para ele: doutor Hermínio está doente. Estou, minha filha, não aguento. Acho que a morte vai estar me pegando. Antes do senhor morrer, o senhor permite eu trazer o meu pastor aqui na casa para orar pelo senhor? Ele disse: traz. Posso trazer o pastor aqui? Aí ele disse: pode trazer, minha filha. Vou morrer mesmo, com um pastor, sem um pastor, mas traz ele. Então vou trazer. Chegou lá na igrejinha dela, lá dentro da favela, lá. Chegou o pastor e falou assim: pastor, olha, o homem está doente, está muito mal. Eu pedi que o senhor, que ele permitisse a sua entrada na casa. Ele falou que o senhor pode ir. Ah, tá bom. Ah, o pastor, aquele pastor todo espalhafatado. Já viu aquele pastor que usa camisa amarela, gravata azul, sapato branco? Já viu? Daquele tipo. Ah, foi lá, pegou 1 litro de azeite,
orou o azeite, colocou na sacolinha e partiu para a casa do doutor Hermínio. Chegou lá, eu saúdo o senhor com a santa e gloriosa paz do Senhor. O senhor está doente? Estou. Mas o senhor é um homem bom. O Instituto do Coração é mantido por sua instituição. O senhor está sofrendo muito. O senhor não pode sofrer assim, porque o senhor tem um coração bom. Mas Deus veio aqui hoje para te examinar. O senhor pode tirar a camisa? Ele disse, camisa? Tira a camisa. E tirou. O pastor pegou aquele litro de azeite e jogou em cima dele, fez uma lambança danada e clamou o Senhor. E falou em línguas de mistério e profetizou. Doutor Hermínio, bonzinho da Silva. Aí ele foi lá dentro, lá em Engenhópolis, grande favela perigosa que tem lá. Começou a comprar um barraco, 2, 3, 5, 10, 20, 30. Quebrou tudo, construiu uma grande igreja. Falou assim, pastor, tipo assim, louvado seja quem. Isso é o nosso Pai. Na ansiedade, os ricos procuram Jesus e encontram. Você veio hoje aqui procurando Jesus, então você vai encontrar, porque Ele está aqui. Você crê que Jesus está aqui? Então você vai encontrar, porque Ele está aqui. Silvana está igual a Índia, com essa franja dela, e o lá parece uma Índia. Se eu fosse Marconi que ia dormir, eu cortaria essa franja. Mas a Bíblia diz que você pode encontrar Jesus. Jesus está presente. Aflição, ansiedade. Em tempo de necessidade, sempre nos lembramos de onde podemos buscar socorro. É no tempo da dor, no tempo da angústia, no tempo do desespero, no tempo da solidão. A Bíblia disse no livro do Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor. É lá que nós encontramos o Senhor. Deus está convidando você hoje aqui a encontrar socorro nele, como esse homem encontrou o socorro no Senhor. Não somente o menino foi curado, irmãos, mas leiam aí o versículo 53. A Bíblia diz que Jesus cura o menino. Jesus fala, olha, seu filho vai viver. Como é que está escrito lá para mim, por favor? Verso 53, como é que está? Que bênção, irmão. Amém, irmão? A doença levou a salvação. É isso que eu quero dizer hoje aqui. Jesus está presente para levar a salvação à sua casa. Olha, Senhor, vai entrar na casa de um publicano pecador. E Jesus disse, esse é filho de Abraão, moço. Mas ele é pecador. E Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje veio salvação à sua casa. Então, se você veio à busca de salvação, Jesus é tudo para nós. Ele é tudo para nós. Você crê nisso ou não crê nisso? Você crê que Jesus está do seu lado agora? Você pode não ver, mas Ele está. É isso aqui, a Bíblia diz que todos creram. A família toda foi salva para a glória de Deus o Pai. A salvação da família aconteceu por causa de uma enfermidade. Se o filho não tivesse adoecido, talvez aquele homem rico continuasse a viver em seus pecados, vindo a morrer neles. A aflição é um instrumento que Deus usa para que aprendamos a lição. Que não aprenderíamos de outra forma. Eu conheci em São Gonçalo um homem santo. Era pastor da maior igreja do Brasil, pastor Mauro Israel Moreira. O dia que ele descobriu que o Gustavo, filho dele, estava doente, aquele homem se apegou a Deus de uma tal forma que eu nunca vi nada igual. No momento de dor que nós nos apegamos a Deus. Eu não sei a dor que você tem, o problema que você tem, a enfermidade que você tem, o problema de drogas que você tem em casa, o problema de adultério que você tem na família. Uma coisa eu sei, Jesus está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te ajudar. A saúde é uma grande bênção.
Mas a enfermidade é que nos leva a buscar a santificação, que é ainda uma bênção bem maior. Não devemos murmurar quando passamos por tempo de aflição. Em terceiro lugar, Cristo se mostra presente por meio da sua mensagem pregada. Jesus não foi até a cidade de Cafarnaum. Ele não foi lá ver o jovem doente. Ele apenas enviou a sua mensagem através daquele pai aflito. Jesus disse: teu filho vive. Diga assim: o meu filho vive. A minha casa vive. Eu vivo. E nós viveremos. Apenas Jesus disse: o teu filho vive. Jesus não foi lá. É o poder da palavra de Deus. Quando você vem aqui nesse altar e pede oração, ou quando você pega um pedaço de papel como esse e escreve aqui o nome de alguém e me entrega para orar, e nós oramos, e nós colocamos a pessoa na presença de Deus, tenha tranquilidade, porque a palavra de Jesus é tão poderosa, mesmo ele não estando lá. É isso que eu quero que você entenda. O Pai, ele transmite a mensagem. Que grande poder tem aquele que crê que Jesus tem poder. O Pai foi-se e todos ficaram cheios da bondade, do conhecimento e do poder da palavra de Jesus. Hoje aqui pode estar acontecendo o mesmo com muitas pessoas que chegaram aqui cheias de ansiedades, por terem doenças na família, incredulidade, pecado, vícios. Basta apenas uma palavra de Jesus e os seus problemas se vão. Basta apenas uma palavra de Jesus, seus problemas se vão. Você crê nisso? A presença e a palavra de Jesus nos traz conforto. Porque a palavra que Jesus fala no livro de João 6:63 são espírito e vida. O hino que nós vamos cantar fala: Senhor Jesus, me achego a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor se estende a mim, aceita um pecador. Jesus, meu prezado amigo, ele tem palavras de vida eterna. Ele não apenas tem poder para curar as tuas enfermidades, ele vai mais longe. Jesus tem poder para salvar a tua alma do sofrimento do inferno. Jesus convida você: vem e beba de graça a água da vida. Vem e encontrareis descanso para a vossa alma. Senhor Jesus, repete comigo: Senhor Jesus, me achego a ti, ó, dá-me alívio, mesmo assim, o teu favor estende-se a mim, aceita um pecador. E diga assim: eu venho como estou. Fala: eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Que Deus então nos abençoe.